E a gente volta a olhar aqui para o Brasil. O governo federal deve publicar hoje no Diário Oficial, de forma detalhada, os bloqueios, contingenciamentos que farão no orçamento deste ano de 2024 para se manter dentro da meta fiscal. O valor anunciado é de 15 bilhões de reais. Isabel Mega, a gente está falando aí de um bloqueio que vai atingir todos os ministérios, essa é a expectativa, mas alguns devem ser mais afetados. O que a gente já consegue antecipar com relação a esse detalhamento que será feito ainda hoje? Um bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia para você. Boa terça-feira para todo mundo que acompanha o Novo Dia. Carol, sabe que hoje a gente já amanheceu de olho no Diário Oficial da União para ver se tinha saído esse detalhamento. De fato, não saiu. O que a Casa Civil nos informou é que deve sair uma edição extra ao longo da terça-feira para detalhar, então, como é que vai ser essa tesourada em cada pasta aqui da esplanada dos ministérios. Já sabemos que ninguém vai escapar desse corte e vou explicar já a diferença entre o que é contingenciamento e o que é bloqueio, Carol, mas ninguém de fato vai escapar, todo mundo vai ter que cortar um pouquinho da própria carne. Você me perguntou sobre quais devem ser as pastas mais afetadas, Carol, os indicativos é de que são aquelas que têm o maior orçamento também. Gosto sempre de dar o exemplo do Ministério das Cidades, que tem um dos maiores orçamentos aqui da capital federal e deve ser uma pasta que vai sangrar bastante a partir dessa movimentação da equipe econômica que a gente deve conhecer em detalhes assim que sair essa edição extra do Diário Oficial da União. Quando a gente olha para esse número de 15 bilhões, Carol, a gente tem que destrinchar em duas partes. A primeira é pensar em 11,2 bilhões de reais, que é o valor a ser contingenciado, né? É o valor a ser bloqueado, desculpa. Esse valor a ser bloqueado, Carol, ele tem relação com o cumprimento do arcabouço fiscal. É aquela regrinha que impõe algumas travas justamente relacionadas às despesas e ao crescimento dessas despesas obrigatórias, ultrapassando o teto previsto de 70% do crescimento da receita acima da inflação. Isso é o que diz o arcabouço fiscal. Então, quando a gente fala de bloqueio, frisando essa palavra, bloqueio de 11,2 bilhões de reais, a gente está falando em relação a esse ponto específico. Quando a gente fala de contingenciamento, a gente está falando daquele cenário, assim como acontece na nossa casa, quando a gente gasta mais dinheiro do que realmente tem ali na nossa conta bancária, a gente fica com dificuldade depois no final do ano de fechar as nossas contas. Isso, quando a gente olha para o âmbito da administração pública, Carol, repercute diretamente no cumprimento da meta fiscal, que é de zerar o déficit. Então, o governo acendeu esse alerta porque vai ter que fazer esse contingenciamento de 3,8 bilhões de reais. Aí sim, somando esses 11 bilhões mais os 3,8, a gente chega a esses 15 bilhões que você mencionou. E aí sim a gente tem essa necessidade de se fazer esse contingenciamento desse segundo valor, justamente pensando na questão do cumprimento da meta fiscal. Então é um detalhamento mais ali do economês, mas faz toda a diferença a gente pensar nas diferenças entre o que é bloqueio, entre o que é contingenciamento, e os ministérios também estão de olho nisso, Carol, porque ao longo do dia eles vão saber, né, como que isso vai afetar a vida deles. A partir da publicação desse decreto, eles têm 5 dias para que eles possam determinar ali internamente, depois repassar essas informações à equipe econômica, principalmente ao Ministério do Planejamento, que é quem coordena isso tudo, para dizer, olha, aqui dentro do meu ministério eu vou cortar tal e tal parte, tal e tal programa pode ser afetado. Tem um ponto importante, que todo mundo fala sempre de programas sociais, pensando que isso pode prejudicar alguma coisa dentro do governo, Carol, mas tudo aquilo que já tem dinheiro empenhado, dinheiro reservado, que já tem ali essa destinação certa, isso não é afetado. E esse é o desafio das equipes de cada ministério, fazer essa checagem interna, verificar o que não está empenhado, porque é dali que eles vão ter que tirar. Pelo que a gente vem conversando nos últimos dias com ministros de diferentes áreas, tem ali uma apreensão bastante grande de saber qual vai ser o valor que vai ser afetado nas suas respectivas áreas, Carol. E foi uma frase que eu ouvi mais de um ministro, que eles realmente estão com uma dificuldade de cortar. Teve um ministro em específico que me falou ali reservadamente que, olha, não tem onde cortar, a gente não sabe o que vai fazer. Então é por isso que hoje é uma terça-feira bem aflita aqui na capital federal, viu, Carol, para a gente saber como é que vai ser esse detalhamento.